Fala, prevencionista, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos dar alguns passos para você implementar a segurança psicológica aí na sua empresa. Então vamos lá. Olá, eu sou o Nestor do site Segurança do Trabalho NWN Olá, eu sou o Mário Sobral. e juntos estamos fazendo SST é o canal. Antigamente, quando o ser humano ainda era um caçador-coletor, o nosso predador eram os animais, o tigre de Bengala, por exemplo. Então o ser humano frequentemente movia o seu olhar em volta para saber se ele estava seguro, para saber se tinha algum predador por perto. O tempo passou, nós aprendemos a construir cidades. Os animais não são mais uma ameaça. A ameaça agora é o julgamento dos nossos pares. Um ambiente de trabalho nocivo, ele degrada a nossa saúde mental e até a nossa saúde física. Nesse vídeo nós vamos falar para você sobre como você implementa a segurança psicológica na sua empresa. Alguns passos simples para te ajudar em relação a isso. Mas antes, vamos conversar um pouquinho sobre o que é segurança psicológica? Um ambiente com segurança psicológica é aquele no qual as pessoas têm liberdade, onde elas se sentem confortáveis para expressar suas ideias, para dar opiniões, para falar sobre seus sentimentos, para fazer perguntas sem ser julgado, ridicularizado, punido. Enfim, é a capacidade de ser vulnerável sem ter medo de sofrer represálias. E o que isso tem a ver com a segurança no trabalho? Tem muito a ver. Um ambiente que não possui segurança psicológica, o trabalhador tende a não falar sobre os riscos, não falar sobre perigo, não usar o direito de recusa, esconder os próprios erros, esconder os acidentes de trabalho, e isso tudo deixa a empresa vulnerável. Vulnerável a próximos eventos negativos, erros, falhas, acidentes, incidentes de toda natureza. A gente sabe que quando a gente fala sobre acidente de trabalho, doença do trabalho, normalmente você tem vários fatores do ambiente que colaboraram para aquele acidente ou para aquele adoecimento. E quando a gente não resolve essas questões, as ameaças continuam lá, às vezes adormecidas, mas continuam lá, esperando o momento de fazer mais uma vítima. Quando o trabalhador sente a segurança psicológica, ele tem maior liberdade para falar, para questionar, para se expor. Existem várias maneiras de promover, de fortalecer a segurança psicológica. Vamos passar por algumas delas aqui. Um dos elementos é você criar canais de comunicação. Boa parte das empresas até tem canal de comunicação, onde o trabalhador pode falar com os líderes, onde o trabalhador pode falar com o setor de segurança, mas infelizmente muitos desses canais estão em um site. A pessoa tem que entrar no site, ir lá numa abinha e clicar. Tem empresa que fala, não, mas a gente tem um aplicativo, mas o aplicativo às vezes é complexo. Eu mesmo, tempos atrás, estive numa empresa onde eu perguntei para o técnico, é fácil o trabalhador entrar em contato com vocês, setor de segurança? Ele falou, nossa, é muito fácil, é só entrar aqui no site e tem lá um botãozinho que eles conseguem falar com a gente por lá. Aí eu fui pedir para ele, falei, faz o seguinte, vamos fazer um simulado aqui, faz de conta que você é um trabalhador e entra no site aí só para ver qual que é o caminho que o trabalhador tem que fazer para entrar em contato com o SESI, para fazer uma denúncia, para reclamar de alguma coisa, vamos lá. E eu fiquei lá de longe, e ele entrou no computador, abre aba, fecha aba, abre aba, fecha aba, e nada. Aí eu percebi que ele estava com alguma dificuldade, mas permanecia ali em silêncio, vendo o que ele estava fazendo. Em determinado momento ele falou, rapaz, nem eu sei mais entrar aqui. Mudou tudo, Mudou tudo, nem eu mais sei entrar. Eu fiquei, cara, olha só, se nem o profissional de segurança sabe o canal para falar com a própria segurança, quem dirá o trabalhador? Quem dirá o trabalhador que muitas vezes está na operação, que muitas vezes não tem um computador à sua disposição,
que muitas vezes tem dificuldade até com mexer com o computador. Quem dirá o trabalhador? Se você, profissional de segurança, RH, líder, se você quer que o trabalhador tenha contato, tenha um canal aberto para falar com você, você tem que facilitar esse canal de contato. Esses dias numa empresa, um trabalhador chamou o profissional de segurança para falar com ele, para pedir alguma providência. Ele falou, não fala comigo não. Vai lá no site e abre um chamado. Eu fiquei, caramba, que coisa, né? Prevencionista, a gente sabe que é bem intencionado o profissional que fala isso. Ele está falando o seguinte, cara, documenta, né? Documenta o que você está me pedindo. Mas, vamos ser sinceros, né? Como a gente já falou aqui, alguns trabalhadores têm dificuldade de usar ferramentas eletrônicas. Então, às vezes, esperar que o trabalhador vai fazer isso por iniciativa própria é irrealista. Facilitar o caminho é fundamental. Não é? Por que não, às vezes, o próprio SESB te fala assim, bom, vamos fazer o seguinte, você fala comigo aqui, enquanto você está falando, eu já vou abrir aqui um formulário e a gente já vai fazer junto aqui. Pronto, ajuda as pessoas. O SESB é um ajudador, é um educador. E às vezes ele não consegue meio que se colocar no lugar do trabalhador, enxergar a dificuldade do trabalhador, e às vezes ele afasta as pessoas, né? Não fala comigo não. Abre um formulário lá no site. Aí você causa uma distância. Né? E tem pessoas que só vão falar se for pessoalmente. Tem gente que é assim. Principalmente os mais antigos que não sabem lidar bem com a questão da internet. Então, crie canais de comunicação abertos. Facilite. Vai lá, coloca um QR Code nos quadros de aviso da empresa. Fala com o SESB. Fala com a liderança, sei lá. Porque tem empresa que vai para um canal, daquele canal é espalhado para o setor correspondente. Tipo, fala com a liderança, aí se você quiser falar com o SESB, o setor de liderança manda para o SESB. Se quiser falar com o jurídico, o setor de liderança manda para o jurídico. Enfim, vê como é que funciona a sua empresa, mas facilita. Outro elemento importante, mostre empatia. Como a gente falou aqui, às vezes é difícil para o trabalhador acessar as ferramentas. Ajude, mostre empatia pela dificuldade dele. A gente tende a enxergar o mundo só com as nossas lentes e para nós é tudo muito fácil. Igual, para mim que mexo com coisa de internet é fácil. Né? Eu estou com a câmera aqui gravando, microfone, o microfone mandando áudio para um celular, para mim é fácil fazer essa movimentação toda. Um quadro aqui na minha frente, aqui com algumas coisas anotadas, para mim é fácil. Mas para outras pessoas é difícil. Mostrar empatia é fundamental. Se colocar no lugar do outro. Perguntar para o outro. Por exemplo, no caso do colega lá. Me conta aqui, você tem alguma dificuldade para acessar o canal online? Você sabe como acessar o canal online? Ou aquela questão, vamos fazer aqui agora? Você vai falando comigo aqui, eu já vou te dando algum feedback, mas a gente já passa aqui para documentar, né? Às vezes a preocupação é essa, né? Documentar. Então, enquanto a gente conversa aqui, a gente documenta. Mais uma coisa importante, acolher a diversidade. Fala-se muito em diversidade no ambiente de trabalho, né? É claro que é um assunto meio polêmico, que eu não quero entrar aqui agora profundamente, mas enfim, vamos pensar na diversidade como pessoas diferentes. Pessoas diferentes. O ser humano, uma pessoa não é igual a outra. Você tem pessoas diferentes. Acolher a diversidade é entender isso. As pessoas são diferentes. E eu devo incluir a pessoa. Se a pessoa não está tendo uma conduta criminosa, uma conduta que está envergonhando os outros, uma conduta de menosprezo em relação aos outros, por que eu vou censurar essa pessoa? Não faz o menor sentido. A pessoa não está quebrando uma regra da empresa. Então, entender que o ser humano é diferente entre si, mesmo pessoas criadas na mesma casa, irmãos, inclusive, são diferentes. Tem casos de gêmeos idênticos que são diferentes. Quem dirá pessoas que são criadas em casas diferentes, cidades diferentes, com idade diferente, sexo diferente, etc. Então, as pessoas são diferentes. Não faça disso, né, um cavalo de batalha. Não faça disso uma barreira intransponível. Entenda a diversidade, acolha a diversidade. E as questões mais complexas, em relação a isso, leve para a diretoria, para conversar lá em um ambiente onde
tem segurança, né, para poder falar sobre os assuntos que porventura sejam mais polêmicos. Também é importante para a gente ter um ambiente com segurança psicológica, aceitar que as pessoas erram. Tem duas verdades na vida, prevencionista. Uma é que a gente vai morrer. É inevitável. A outra verdade é o erro humano. Querendo ou não querendo, mais cedo ou mais tarde, a gente vai errar. Tem pessoas que recriminam demais o erro dos outros. Eu sempre fico pensando, velho, será que essa pessoa não erra? Todo mundo erra, gente. Só não erra quem não bate o pênalti. Se você ficar sentado o dia todo, você não vai errar. Mas se você se propor a fazer alguma coisa, você vai errar. Então, às vezes, as empresas pegam muito pesado com o erro do trabalhador. E, às vezes, é um erro que nem custou-lhe dinheiro. Ou que se custou, custou pouca coisa. E aí já pega aquela pessoa e põe em evidência. E tem empresa que ainda pune aquela pessoa exemplarmente. Eu vou punir ela para dar o exemplo para as outras pessoas. E aí pronto, né? Você pune a pessoa, coloca em evidência, ela errou, ela foi punida. Vamos colocar isso em evidência. E aí depois a empresa não entende mais por que ninguém quer relatar erro, por que ninguém quer relatar falha, por que ninguém quer relatar alguma coisa errada que está lá no setor de operação. Aí está lá fazendo produtos fora do padrão, está lá um lote inteiro de coisa que vai ser jogado fora porque deu algum erro, porque as pessoas não quiseram falar, elas viram o erro acontecendo desde o início, mas não se sentiram seguras para falar. Está lá o trabalhador trabalhando num ambiente com risco inaceitável porque não se sente seguro para falar. Porque senão vão falar, não, é erro seu, é não sei o que seu. Então, a gente deve usar o erro como uma oportunidade de aprendizado e melhoria. E para finalizar, mais um elemento para a gente ter segurança psicológica: delimite as expectativas. O que a gente quer dizer em relação a isso? Delimite as expectativas, principalmente a liderança, tá? Isso é importante mais vir da liderança. Que todo trabalhador entenda o que a empresa espera dele. O que a empresa espera dele no tocante à produção, no tocante a vestuário, no tocante à segurança. O que a empresa espera? Essa clareza ajuda demais a diminuir a ansiedade e a aumentar a sensação de segurança. Quando a gente está num ambiente incerto, o nível de ansiedade vai lá para cima. A sensação de insegurança vai lá para cima. E isso acaba, de certa forma, influenciando na liberdade, na autonomia, em sentir-se bem naquele ambiente e, lógico, influencia também na produtividade das pessoas. Criar um ambiente seguro, acolhedor, que as pessoas se sintam à vontade para estar, para pertencer, para expressar suas ideias, para falar sobre seus erros, sobre as suas falhas, sobre suas fraquezas. Tudo isso ajuda muito a criar um ambiente onde relatar é fácil e isso ajuda a empresa a melhorar constantemente os seus processos, inclusive os processos de segurança, e até mesmo a inovar e continuar crescendo e continuar criando novos produtos e novos serviços. Tem empresas que quebraram, porque perderam a capacidade de inovar. Agora, olha só que legal. A inovação só vem de gente. A inovação não vem de máquina. Então, o ser humano é a única ou é a maior ferramenta competitiva que as empresas têm. Porque é dele que vem as inovações. E vindo dele as inovações, proporciona à empresa a estar sempre inovando, a estar sempre suprindo as necessidades do mercado em termos de produto e serviço, está sempre crescendo e melhorando. Prevencionista, um ambiente com segurança psicológica é um ambiente de bem-estar. É um ambiente onde todas as pessoas se sintam bem em estar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembrando que nos dias 16 e 17 de maio nós estaremos em São Paulo
para o curso Safety Mindset, onde nós vamos falar sobre fatores humanos, cultura de segurança, comportamento, ensino em segurança do trabalho, novas visões de segurança e muito mais. A gente se vê. Falou-se!